Sabe qual é o momento mais perfeito para falar sobre suas finanças pessoais? Agora mesmo! Esteja você nadando em dinheiro, ou com uma fatura do cartão de crédito mais alta do que poderia pagar. Não precisa ser no início ou final do ano. Embora alguns eventos da sua vida financeira tenham relação direta com o calendário anual. A hora é agora. O melhor é que seja exatamente quando você está com toda a animação, ou pelo menos, consciência, para organizar suas receitas e despesas. E é aqui que quebramos o primeiro mito sobre as finanças pessoais. Quando vamos organizá-las, não falamos apenas de separar uma parte do salário e investir ou cortar despesas desnecessárias. Eu sei e você sabe que essas coisas são simples demais, então vamos fazer um combinado a partir deste exato momento. Não vou trazer dicas básicas demais ou, como dizem, chover no molhado. Neste material sobre o controle de finanças pessoais, vou trazer estratégias, boas práticas e métodos que a educação financeira preconiza como essenciais para quem deseja ter uma vida financeira saudável e próspera. Gostou da ideia? Então, vem comigo olhar cada uma dessas boas práticas da lista. Nosso pontapé inicial para otimizar sua gestão de finanças pessoais é fazer um bom diagnóstico da situação atual. A falta de um planejamento financeiro pode trazer sérios problemas para a sua vida, mas quem não sabe quais são suas fontes de renda e de despesas também pode estar em apuros. Quem não tem controle sobre o próprio dinheiro acaba gastando mais do que deveria, se enrolando em dívidas, juros, piorando sua situação cada vez mais, até arruinar seu orçamento pessoal e familiar por completo. Como montar seu diagnóstico de finanças pessoais? Então, no seu diagnóstico financeiro, você vai listar suas fontes de renda, como renda fixa, como o salário que você recebe ou o número de clientes que tem como MAI, por exemplo. Renda variável, que é o caso de comissões, participação nos lucros, bonificações, adicionais noturno, insalubridade. Renda passiva, que são aquelas que não existe um esforço direto para sua geração, como é o caso de investimentos que geram lucros. Renda extra, que você faz pela internet, ocasionalmente ou qualquer outra situação relacionada. Também vai listar suas despesas e obrigações financeiras. Despesas fixas, como aluguel, condomínio, mensalidade escolar, pacote da internet, telefonia celular, extra empréstimos, financiamentos ou consórcios em curso. Despesas variáveis, como supermercado, combustível, água, luz e outras contas de consumo. Tributos e impostos, como IR, IPVA, IPTU, licenciamento, taxa de limpeza, registros profissionais extra. Na maioria das vezes, esquecemos dos impostos até que chega o momento de pagá-los. Então, sofremos por ter que parcelar e perder os bons descontos do pagamento à vista, não é mesmo? Então, não esqueça dos impostos e tributos regulares que você paga anualmente quando for fazer seu levantamento de receitas e despesas. Depois de fazer esse diagnóstico, inclusive usando valores realistas para renda e despesas variáveis, recomendo uma média dos últimos meses ou anos, você vai enxergar que é mais vantajoso provisionar seus pagamentos do que fingir que eles não existem. Com seu diagnóstico das finanças pessoais, pegue as despesas e compromissos que mais afetam seu orçamento e tente renegociar. Mesmo que as contas não estejam em atraso, é possível buscar taxas de juros mais baratas que vão diminuir o valor mensal das parcelas. Nessa tentativa, vale consultar a instituição financeira em que você tem o contrato de crédito atual e também seus concorrentes. Aliás, não se limite aos bancos tradicionais. Muitas fintechs oferecem linhas de crédito interessantes e mais econômicas. Porém, se estiver com o nome sujo na praça, renegocie suas dívidas o quanto antes. Isso prejudica seu score de crédito agora e também a longo prazo. Mesmo que as contas não estejam em atraso, é possível buscar taxas de juros mais baratas que vão diminuir o valor mensal das parcelas. Sem contar que, enquanto seus contratos de crédito estiveram atrasados, os juros estarão acumulando, aumentando ainda mais a dívida. Eu sei, prometi que não listaria o óbvio, e poupar uma parte da sua renda é uma boa prática bem elementar. Mas não deixa de ser necessária.
Além disso, vou tirar ela do óbvio agora mesmo e mostrar que é preciso fazer isso com estratégia para a saúde das suas finanças pessoais. Então, primeiro ponto, é importante que todos comecem a construir uma poupança o mais cedo possível. Começar a poupar o quanto antes ajuda a acumular mais. Se você ainda não faz isso, não perca mais tempo. Defina uma parte da sua renda para ser guardada mensalmente ou faça o desafio das 52 semanas. No início, não precisa ser muito, mas tenha em mente que o recomendado é que essa quantia esteja entre 10% e 30% de tudo que você ganha por mês. Dessa forma, você terá uma segurança maior dentro do seu planejamento financeiro. Além disso, se quer atingir a independência financeira algum dia, você deve sempre ter o foco em se pagar primeiro e criar uma regularidade de investimentos. Outro ponto interessante de começar a investir uma parte dos seus ganhos é que isso vai transformar em um hábito. E isso é muito interessante para o fortalecimento das suas finanças pessoais. Uma maneira para estimular essa poupança é estabelecer metas. Defina com clareza o que você quer fazer com esse dinheiro e passe a poupar em função disso. Por exemplo, se você tem o objetivo de juntar dinheiro para pagar a faculdade do seu filho quando ele tiver 18 anos, você deverá começar a poupar desde cedo. Aplicando certa quantia mensalmente em um investimento de longo prazo que vai render até completar o valor necessário. Se você tem alguma dívida, trabalhe para se livrar dela o mais rápido possível. Negocie melhores condições com o banco para quitá-la e, se estiver com o orçamento apertado, priorize o pagamento daquelas que possuírem juros mais altos. Tente não fazer compras no crédito para não ficar refém dos juros. Prefira comprar sempre à vista em vez de parcelar, pois pagando no ato você pode negociar um desconto e economizar o valor de uma prestação que se arrastaria por meses. Além disso, evite ao máximo recorrer ao cheque especial. E, se o uso do cartão de crédito ou de um empréstimo for inevitável, faça uma pesquisa antes para saber quais são as condições e os juros cobrados, além das taxas e do custo efetivo total da operação. Se você quer fazer uma boa gestão de finanças pessoais, precisa entender as regras do jogo, quem são os vilões e mocinhos. Saber como funciona cada elemento financeiro é importante para fazer uma boa gestão. Nesse sentido, os juros sempre geram dúvidas. Afinal, se você usar o cartão de crédito e pagar a fatura em dia, eles não incidem, certo? Mas, calma que é isso que vou explicar agora. Quando você pesquisa a compra de uma geladeira, normalmente a loja oferece o valor à vista ou parcelado, sem juros para poucas parcelas, ou com acréscimo, quando o número de pagamentos é maior. Então, se você escolhe o parcelamento mais longo, está escolhendo pagar os juros do parcelamento da loja. Se você pagar a compra com seu cartão de crédito e não atrasar o pagamento da fatura, está tudo certo. Todavia, se esquecer de pagar a fatura, fazer o pagamento mínimo ou parcelar essa conta, vai pagar juros novamente, agora do rotativo. E quanto ao empréstimo oferecido pelo cartão ou no crediário da loja, também são juros do parcelamento, ou seja, que remuneram a instituição que está oferecendo o serviço de crédito para você. Então, recapitulando, nas operações de crédito, os juros podem ser do parcelamento ou por atraso que ainda vem acompanhado de multa, o que é pior ainda. Nós ainda temos os juros dos investimentos, que nesse caso, são o lucro da aplicação. Mas vamos deixar para falar sobre ele mais adiante. Não se esqueça que imprevistos podem acontecer a qualquer hora, portanto, é importante reservar parte da renda mensal para criar uma reserva de emergência. Se você ainda não tem uma, esse deve ser o seu primeiro objetivo financeiro. Ele servirá para situações onde é preciso usar o dinheiro com urgência, como em casos de saúde, por exemplo. Resguardando suas finanças pessoais dessa forma, você terá mais segurança e não precisará recorrer aos empréstimos. Poupar todos os meses, evitar dívidas e criar uma reserva de segurança são atitudes fundamentais. Contudo, é impossível organizar suas finanças se você não descobrir exatamente como está usando seu dinheiro e quanto gasta mensalmente. É diferente do diagnóstico que propus logo no início. Nesse caso, vamos descobrir seu custo de vida mensal. Com essa informação, você poderá avaliar se vive acima das suas possibilidades. E com essa visão, poderá promover cortes de gastos sustentáveis. Vamos falar deles também. Por isso, se esforce para manter o registro contínuo de tudo o que você gasta.
Existem várias maneiras de fazer um bom gerenciamento financeiro, como apps de controle financeiro pessoal, planilhas, e até mesmo uma folha de papel. Muitas pessoas consideram os aplicativos de finanças pessoais uma ótima opção, inclusive eu, por serem bem intuitivos e estarem no smartphone, o que torna o processo de registro das despesas e receitas mais prático, evitando esquecimentos. Porém, se você achar melhor as planilhas, coloque todas as suas despesas do mês, tais como alimentação, gastos com saúde, contas básicas água, luz, telefone, parcelas e faturas a pagar, gastos com lazer, mensalidades e outros. O importante é listar absolutamente tudo que for uma despesa, por menor que ela seja, e registrar, nem que seja no bom e velho caderninho. Como sempre falamos por aqui, o cartão de crédito não é seu inimigo. E agora que você já sabe como funcionam os juros, isso ficou ainda mais claro. Aliás, nos dias atuais, ele pode ser um grande amigo, além dos cartões sem anuidade, o que é uma despesa a menos para ter acesso a uma ferramenta de crédito interessante. Ainda temos outros benefícios que eles oferecem, como cashback, programas de milhagem e serviços adicionais. Assim, recomendo que você escolha quais cartões vai usar com muita sabedoria, tanto para gerenciar o melhor dia de compra de cada um, como também para acumular milhas e cashback, que é grana retornando para você. Se a sua renda mensal é menor ou próxima do que você está gastando, faça uma análise criteriosa do seu orçamento e verifique onde é possível fazer cortes. Faça isso por meio de uma escala de prioridades, gastos com entretenimento e lazer, por exemplo. Podem ser reduzidos e trocados por atividades mais baratas ou até mesmo gratuitas. Priorize despesas essenciais, como moradia, saúde e alimentação. Mas, como cortar gastos eficientemente? Antes de sair cortando toda e qualquer conta, saiba que é preciso fazer isso com muito cuidado. Isso vale para qualquer decisão nas suas finanças pessoais, seja de pequeno porte, como diminuir o pacote velocidade da internet da sua casa, seja mais robusta, como sair do aluguel e partir para um financiamento imobiliário. Cortar um plano de dados pela metade, por exemplo, pode diminuir um valor fixo importante nas suas despesas mensais. Entretanto, se isso aumentar o uso de pacotes adicionais, que costumam custar mais caro, a estratégia de poupar vai ser ineficiente. Trocar uma despesa por outra, como é o caso do aluguel e financiamento, também exige que você analise outras variáveis. Se você tiver que mudar de endereço, por exemplo, isso pode implicar na alteração de outros gastos como deslocamento para o trabalho, alimentação no bairro, pagamento de IPTU e outros. Muitas vezes as pessoas compram por impulso sem pensar no estrago que isso pode causar em seu bolso no final do mês. Sendo assim, evite o consumismo. Antes de gastar seu dinheiro, avalie se aquilo é mesmo necessário e se o valor caberá dentro do seu orçamento. Uma boa forma para controlar isso é por meio de uma lista. Toda vez que você sair às compras, anote antes o que você está precisando e só compre o que estiver escrito ali. Não compre por impulso. Isso evitará que você traga o que não precisa e, consequentemente, você economizará. Para que você tenha uma boa gestão de suas finanças pessoais, é importante entender que o mercado de consumo evoluiu muito. Assim, fazer uma compra é muito mais fácil e rápido. Você nem precisa pensar muito, que é onde mora o perigo e as promoções costumam explorar. São os chamados gatilhos mentais, estímulos direcionados para que o cérebro tome decisões automatizadas e urgentes, sem um processo decisório que avalie as características da oferta. Para administrar sua poupança com inteligência você tem que fazê-la render, pois de nada adiantará juntar uma quantia se ela permanecer parada debaixo do colchão, ou na caderneta de poupança. Por isso, é importante sempre aplicar seu dinheiro em algum investimento que te proporcione rendimentos. Se você tem um perfil de investidor mais agressivo, dê preferência a aplicações mais arriscadas, como o investimento em ações, por exemplo. Se você segue uma linha mais conservadora, o recomendável é optar por aplicações mais seguras e estáveis, como CDB e Tesouro Direto. Lembrando que com o atual cenário de juros baixos, a renda fixa perdeu bastante sua atratividade. Para buscar melhores retornos, é necessário procurar aplicações de renda variável. Nesse sentido, um meio-termo são os fundos imobiliários. No entanto,
não se esqueça que você só pode pensar em diversificar seus investimentos quando já tiver formado seu fundo de emergências. Confira o seu progresso a cada mês. Verifique se suas finanças estão se comportando dentro do planejado. Caso contrário, faça uma reavaliação e determine o que precisa ser mudado. Isso não só ajuda a manter seu dinheiro em ordem, mas também a perceber o que está errado mais rapidamente. Você já deve ter percebido que a gestão de finanças pessoais é um exercício que foca o equilíbrio saudável entre suas despesas e receitas. Também já viu que está tudo bem usar linhas de crédito para aumentar seu patrimônio. Resolver situações financeiras desde que faça isso de maneira saudável e bem planejada. Então, agora falamos de outro ponto fundamental das finanças pessoais: você precisa pensar no seu futuro. Se você trabalha com carteira assinada, vai ter uma aposentadoria social. Mas não pode ter certeza se ela será suficiente para seus gastos e necessidades. Por isso vale a pena fazer investimentos de longo prazo, assim como evitar empréstimos e financiamentos muito longos. Então, quando organizar seus investimentos, pense em dividir seus aportes em planos de curto, reserva emergencial, que já falamos sobre ela, médio, imóveis ou cursos no exterior, etc., e longo prazo, aposentadoria. Algumas pessoas até arrepiam quando recebem a oferta de um seguro de vida ou acham que o seguro de veículos é jogar dinheiro fora. Você deve conhecer alguém assim. Esses produtos, assim como o consórcio, acabam gerando esse tipo de reação porque não são bem explicados. Quem contrata, às vezes, faz isso para acabar com a insistência do vendedor ou para ajudá-lo a bater sua meta. Não se preocupe, eu sei que esse é um dos argumentos de muitos vendedores e gerentes de banco. Mas que fique claro, esses produtos financeiros têm grande importância na gestão de finanças pessoais. Triângulo sinaliza a batida de carro que pode gerar prejuízos financeiros ao dono. Seguros evitam que gastos inesperados atrapalhem suas finanças pessoais. Sem um seguro de carro, por exemplo, se você se envolver em uma batida, poderá ter que arcar com uma despesa inesperada de grande impacto no seu planejamento financeiro. De um dia para o outro, terá que gastar uma quantia que não tinha. Assim, terá que contratar empréstimos emergenciais que podem ter taxa de juros mais altas. Resgatar investimentos que tinham outros propósitos e que, com o resgate antecipado, vai gerar prejuízos ainda maiores. Resumindo, não olhe para eles achando que só valem pelos serviços extras que oferecem. Puxando o gancho da estratégia anterior, use todos os serviços à sua disposição a partir dos produtos financeiros que você tem contratado. Seguros de vida, residencial e de veículos costumam oferecer assistências extras como chaveiro, reboque, eletricista, bombeiro e outros. Só pensamos neles para os serviços emergenciais. Mas, já parou para pensar que acionar um bombeiro para aquele vazamento pequeno no banheiro é uma forma de evitar que ele se transforme em uma grande infiltração? Vai ser uma super economia, além de evitar uma grande dor de cabeça. Por isso, não deixe de usar todos os serviços que estão à sua disposição. Então, organize suas finanças pessoais hoje mesmo. Organizar as finanças pessoais é o primeiro passo para que você possa retomar o controle da sua vida financeira. Não importa quanto dinheiro você ganhe. Se você não se educar financeiramente e passar a se preocupar com o gerenciamento das suas receitas e despesas, terá problemas financeiros mais cedo ou mais tarde. Caso você nunca tenha se preocupado com esse tema antes e resolveu estudar a partir de agora, saiba que independentemente da sua situação no momento, nada está perdido. A solução para a sua felicidade, já existem ótimas ferramentas para te ajudar nessa jornada, como os aplicativos para controle financeiro pessoal ou até mesmo as planilhas. Então, aproveite. Para finalizar, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância de se planejar financeiramente. Não perca mais um segundo, tempo é dinheiro. Comece agora mesmo a colocar suas finanças pessoais em ordem.